Boa noite, professor. Tudo certo? E aí, José, tá tudo bem? Tá bom a voz Tudo aí? bem. Tá bom o volume? Tranquilo. O Sergião falou que tu foi multado aí, já passou 1 minuto do horário. É, deu problema aí, mas agora tá tudo certo. Tudo certinho? Tá me ouvindo bem? Sim, tudo certo, tudo bem. Tudo tranquilo. Vamos lá, então? Vamos? Te apresenta então aí pro pessoal uma breve trajetória como árbitro, técnico, jogador. Sim, tranquilo. Não, Ju, em primeiro lugar, queria agradecer, né, o teu convite, né, parabéns pelo teu projeto, né. Eu fiquei muito feliz, até comentei com o pessoal de tu valorizar, né, ou enfim, perguntar para as pessoas do Rio Grande do Sul, né, pessoal do handebol, enfim, mesmo que a gente não tenha uma posição de destaque nacional comparada com São Paulo, né, ou outros estados que o handebol está mais desenvolvido, mas é sempre legal a gente ouvir as pessoas que estão aqui, né, no Rio Grande do Sul, os técnicos, jogadores, né, enfim, e tu, através desse teu projeto aí, né, achei bem interessante, bem legal, e acho que tem muito mais gente ainda para convidar e para conversar, né? Porque é sempre bom ouvir as outras pessoas, né? A gente está numa época aí de só mais ou menos adquirir conhecimento e não ouvir os outros, né? Então é sempre bom ouvir as pessoas e selecionar o que tu acha, né, importante ou não. Então, só para me apresentar, né? Meu nome é João Rosa, a maioria do pessoal me conhece como Pato, né? Aí até a Ju perguntou, e a Karen me sacaneou esses dias aí, né? Dizendo que era João Rosa, não era Pato. Mas enfim, né, para mim não tem problema, não sendo uma maneira muito pejorativa, né, em princípio não tem galho. Então eu comecei no handebol, né, na CM, comecei jogando, conheci o esporte ali, desde 92, professor Ricardo, né, Ricardo Gomes, que hoje está na Ubra. Então mais ou menos ali fui criando gosto, entrei na faculdade, né, conheci alguns colegas que já trabalhavam com arbitragem de handebol, e minha primeira competição, não como árbitro, assim, não federado, né, mas como conhecedor da modalidade, né? Foi em 97, numa Copa Porto Alegre, que era organizada pelo Lindóia Tênis Clube, pelo professor Silva, né? Que vinha várias equipes do exterior, algumas equipes do exterior, né, e algumas equipes a nível nacional. E foi ali que eu comecei a apitar, algumas pessoas me viram, né, apitando, né, aí me indicaram para o curso, fiz o curso em 98, né, em abril, ministrado pelo professor José Rogério Vidal, mas comecei a apitar lá em 99, na Copa Mercosul, em Santa Maria, né? Até o professor Sérgio aí vai lembrar do nosso famoso Cafofo, né? Que eram alguns árbitros iniciantes, né? Ou com menos experiência, né? Fizemos um grupo ali e tal, e a partir dali fui pegando mais escalas. Em 2002, eu fui fazer curso para árbitro nacional, em Roncador, né? Minha dupla na época era o Rudinei, que é um árbitro de Pelotas, né? Que também é professor de educação física, né? Também foi técnico. Não teve uma vida muito longa de atleta, né? Mas, em princípio, também me ajudou muito, tivemos uma trajetória bem interessante, bem legal, a cenário nacional, e acho que sempre válido, né? Sempre válido qualquer experiência que a gente tenha na nossa vida. Na época, vamos dizer, ali era plano real, as coisas mais baratas, enfim, pensei que eu era jogador, meio que larguei a faculdade de mão, né? E aí tu pensa que tu é boleiro, né? Que a vida é uma coisa, e até o professor Sérgio, o professor Iradio em Caxias, um dia me chamaram e disseram, cara, tu tem que ter um norte na tua vida, tem que ter uma segurança, tem que se formar e tal, enfim. Então foi bem interessante, a partir dali voltei para a faculdade, tal, consegui me formar, enfim. A gente vê hoje que se não tem uma especialidade, né, uma profissão, ou adquire conhecimento para alguma coisa, fica bem complicado no mercado de trabalho. Então, e como árbitro, continuo até hoje, né? Então, tive alguns momentos de querer jogar também, de ser técnico, alguns convites, né, de algumas instituições, né, algumas oportunidades, vamos dizer assim. E aí, como técnico, eu, né, me considero técnico depois de formado, né, formado em educação física, né, com alguns conhecimentos, né, com alguma experiência, vários estágios, estagiei no Lindóia, estagiei na CM, né, foram lugares que na própria URGS também atuei como monitor por muito tempo, né, algumas competições a gente participou, porque a URGS também, na época, tinha um professor responsável, mas era permitido o estagiário dirigir o time, né. Então, foi até 2008, quando me formei em 2010, eu tive um convite no Esporte Clube Internacional, tinha um projeto olímpico lá, né? Ficou eterno o projeto olímpico, porque a verba nunca saiu, enfim, né? Mas outras situações, né? Problemas administrativos. E aí, a partir dali, eu fiquei até 2015, né? Trabalhando, né, com o projeto, várias pessoas, várias experiências, participando do Campeonato Brasileiro, né, masculino, Copa Mercosul na categoria feminina, né?
grandes grupos, grandes pessoas, convivência, relacionamentos, desafios, né, decepções, alegrias, né, várias coisas que o handball nos traz, né, nesse caminho. E aí a gente vai conhecendo muita gente também nesse momento. E aí, depois disso, fiquei fora um tempo, 2015, aí eu fiz um projeto dentro do Inter mesmo, com alguns pais, né, que me queriam, na época a lei de incentivo era bem importante, né, estava bem em alta, e a gente fez uma associação chamada ProRend, né, fizemos uma ata, uma diretoria ali e tal, e aí começou o projeto que era para captar recursos e tal. Mas depois, quando tu descobre como é que se faz para captar recursos de lei de incentivo, né, então mais ou menos, a gente vê que hoje é poder de influência, é muito mais influência do que vontade. Mas enfim, foi uma situação, ficou o nome, participei de algumas competições, aí mesmo Santa Maria, né, mesmo sem recurso e tal, então acho que ficou a ideia. E hoje passei a bola para Carla Rodrigues aí, acho que deve estar me assistindo aí, grande pessoa, né, está tocando adiante o projeto, porque, enfim, eu estou numa outra situação, né, da minha vida de questão de tempo, questão de prioridade, né? Eu tenho mais 20 anos, já estou com 43, então algumas escolhas a gente tem que fazer. Então, mesmo assim, como técnico, fui convidado para a equipe da Atlética da URGS, né, até tô da Atlética da Engenharia, foi um pessoal que me acolheu muito bem, né, o Giovanni me convidou em 2015, né, antes era o professor Guilherme Caporal, aí ele ficou só na URGS. E aí eu entrei também, foi uma experiência bem legal, que foi uma outra visão do esporte, né? Que é um esporte de atlética, né? Eu não tinha conhecimento, tá? Foi bem legal, criei grandes amizades, grandes jogos, né? Grandes experiências, então foi muito legal mesmo, agradeço de coração, né? As pessoas que me receberam muito bem lá e me trataram bem durante 4 anos, tá? Também tive uma experiência na medicina da fundação, né? Como técnico também, participei de algumas competições, também muito legal, levo pro meu coração, pessoas excelentes, formidáveis, né, sem exceção. Existem desafios, existem conflitos, convivências, enfim, né, então, mas também chegou uma época da minha vida que eu tive que fazer escolhas também, né, em relação a isso. E para fechar, né, esse monte de equipes aí, mais ou menos, que eu acho, né, que eu até estava dirigindo ao mesmo tempo, né, tinha o pessoal do Raça de Sapiranga, né, Raça Handball também, pessoas formidáveis, fantásticas, né. Claro que aquela convivência de esporte, treinador, né, atletas é sempre complicado. Às vezes a gente tem muitas experiências positivas e negativas, né. Fomos a Santa Maria também, né, o nosso berço do handebol, jogar, foi fantástico. Mas também fica de coração, também sem exceção, adoro, ficou no coração todas as pessoas também. Mas como, né, às vezes como técnico, querendo ou não, tu tem que ou comprar briga, ou tu tem que ir para o conflito. E geralmente hoje eu vejo a visão do técnico, principalmente no nosso esporte, que é muito amador, né? A gente vê que é muito importante a parte de administrar os conflitos. Claro que a parte técnica é importante, a parte coletiva, a parte tática, né? Mas tu vira mais um gestor da equipe. Como tu vai dirigir esse time? Então acho que esse é o grande desafio hoje de qualquer técnico que participa, né? Ou que compõe alguma comissão técnica de, cara, como é que eu vou administrar isso, né? Os conflitos, o esporte feminino, que é um pouco diferente do masculino, tem questões biológicas, tem questões técnicas, táticas, enfim. Deu uma travadinha aí, vamos esperar voltar. Trancou? Deu uma travadinha. É travadinha. Tá voltando, devagarinho tá voltando. Voltou? Me avisa aí. Né? Tá trancado ele? Tá travadinho. Tá, vamos ver aqui. Esse deu. Parou? Não? Deu? Vamos esperar um segundinho. Tá. Eu tô conseguindo te ouvir bem, mas eu não tô conseguindo te ver. Só isso. Tá. Não, tranquilo. Isso é Pessoal, vocês estão conseguindo aí enxergar o professor? Tá trancando? Tá trancando. Está tipo robô, o pessoal tá falando. Quer que eu troque de telefone, alguma coisa tipo assim? Tu tá me ouvindo? Não, eu tô te ouvindo perfeitamente. Tá tranquilo? Eu não sei, o pessoal tá ouvindo? Não estão. Eu vou fechar a live e vou abrir ela. Não, agora voltou. Voltou? Ó, o Gabriel tá falando que é melhor assim sem te enxergar.
Apaixonado por mim, né? Não adianta. Não, eu queria falar que eu também agradeço muito o teu convite, né? Porque eu fiz sem a pretensão, assim, de ter muita gente. Quando veio, eu fui convidando o pessoal foi aceitando e tá sendo muito incrível essa troca que a gente tá tendo com os técnicos aí. Eu tô aprendendo muito nessa semana, então tá sendo muito legal. E referente a Karen, ela entrou depois na live, eu acho que ela não ouviu a história. Mas, Karen, eu perguntei se eu podia chamar ele de Pato e ele disse que tranquilo, tá? E ele contou a história contigo. Só pra ficar esclarecido aí. Esclarecido, né? Tranquilo. Não, é só para finalizar ali a parte técnica, né? Então, né, enfim, técnico é difícil encerrar a carreira, enfim, se tiver alguma outra proposta, alguma outra situação que me encaixe no meu dia a dia, né? De repente fique bem legal essa volta como técnico, né? São também várias experiências, vários jogos contra técnicos aqui do Rio Grande do Sul, né? Técnicos de outros lugares. A experiência é sempre válida, né? Mesmo a gente tendo, às vezes, muito conhecimento ou não, né? É sempre importante. E só para finalizar como jogador, né? Senão eu já vou me passar muito. Como jogador, eu sempre gostei de jogar, enfim, para tu ter uma afinidade com o esporte, tu tem que ter algum tipo de experiência, né? Quando eu fiz curso de arbitragem de futebol, tinha lá no curso, o pessoal perguntava quem era gremista ou colorado. Claro que muita gente era gremista, né? Alguns eram gremistas do Colorado, porque é difícil tu gostar de futebol e não se identificar, às vezes, com algum clube, né? Ou com alguma prática, né? E mesma coisa no handebol, cara, como é que vai gostar de handebol sem ter praticado, ou ter sido técnico, né? Enfim. E acho que é bem legal, porque como eu desde cedo já optei por ser árbitro, né? Era difícil na época tu conciliar ser árbitro e jogar, né? E até hoje é bem complicado, porque tem a questão dos conflitos, que é a questão das administrações, de como tu passa de referência, né, como jogador e árbitro, a cobrança, né, de postura, enfim. Então eu sei que isso aí eu carrego por um bom tempo, assim, né, e acho que a minha passagem como jogador, nunca treinei profissionalmente, mas acho que faz muito tempo que não existem clubes profissionais aqui no Rio Grande do Sul, existem métodos profissionais, né, mas o cara receber, ter salário, enfim, ter toda uma organização, né, o Rio Grande do Sul ainda tá, acho que se não me falha a memória, faz um bom tempo, assim. Então, já teve jogando alguma Mercosul por aí, hein? Aí, o que acontece? As minhas experiências como, né, jogador, enfim, a gente gosta, as pessoas me deram oportunidade, né, eu até falo pro Caporal, agradeço ele até hoje por ter muita paciência comigo, né, porque eu olhava para trás e, enfim, João, o que tu fez, cara? Olha só, enfim, né, algumas situações bem complicadas, bem delicadas, né, que às vezes a gente cria uma animosidade, às vezes leva por muito tempo, né, leva a raiva, a mágoa, enfim. Mas eu hoje, olhando para trás, eu disse, cara, olha, se eu tivesse uma orientação, vou dizer mais, não digo técnica, né, mas psicológica, enfim, e poderia ter sido melhor, mas, enfim, agora já foi, é difícil pedir desculpa, né, desculpa foi mal, enfim. Mas acho que foi bem legal, e participei do grupo da URGS ali, né, por mais tempo, né, de 2012 a 2017, e aí tivemos alguns jogos bem interessantes, umas conquistas aqui a nível estadual bem legais, bem interessantes, né, porque acho que era um grupo orientado pelo, né, hoje doutorando Guilherme Caporal, né, e acho que foi muito legal na época porque a gente se dava bem, o Caporal soube administrar da melhor forma possível os conflitos no jogo, né, que é muito importante porque às vezes não é fácil, né, às vezes cada um tem a sua concepção, eu sou bem mais velho que ele, tinha outra visão, ele tinha alguma e tal, mas mesmo assim a gente conseguiu ter uma afinidade, né, ter uma linha vamos dizer, de convivência, né, que fosse boa para o grupo, né. Então eu fico agradecido até hoje, né, de enfim, conquistar a Mercosul, o Jugues, né, campeonato estadual, foi bem legal, né, mas como experiência, mas não como, ser o melhor, enfim, mas hoje eu tenho outra cabeça, assim, né, de tentar ser um pouco mais calmo. Quer que eu faça ali das perguntas? Não sei se alguém tem alguma coisa para falar e eu pergunto, não vi. O que tu acha? Vamos seguir aqui o roteiro, se aparecer, a gente vai lendo daí as perguntas, beleza? Tu falou já um pouquinho do início da tua carreira de árbitro. Como que tu te tornou um árbitro federado, então? Então, fui convidado, né, por um curso em 1998 na Fevale, né, com provas teóricas e provas práticas, né, e aí me oficializei, né, me credenciei a ser árbitro e apitar jogos da federação. E isso me proporcionou, né, ter vivências, cursos, né, colegas já mais experientes, né, te ajudando. Tu ter a visão de ser árbitro dentro do esporte, né, de uma outra visão e uma outra perspectiva em relação a isso. O que é o árbitro hoje, né, Ju? Hoje ele é o cara que toma as decisões, e querendo ou não, o handebol são 14 pessoas jogando, né, ao mesmo tempo na quadra. Imagina 2 pessoas decidir
né, várias situações de 14, mais os 14 fora, né, mais o público, enfim. Então, às vezes, a gente sempre recomenda e diz, cara, vai lá e apita o jogo, né, vai lá e dá uma força, né. E esse tomar a decisão, se expor, né, expor a sua ideia ou a sua visão no jogo, né, muitas pessoas não gostam. O cara ali, se fosse eu, já botava pra rua, já dava um soco, não sei o que. E às vezes o árbitro, ele tem que ter a calma, né, e a consciência de que ele é o cara que vai administrar o jogo. E principalmente o handball hoje, a gente não deixar as pessoas se machucarem, né? Não deixar passar lances violentos, né? Não deixar passar lances desleais, não te desmoralizar no meio do jogo, não os atletas não se desmoralizarem também. E às vezes as pessoas que estão na arquibancada ou os atletas mesmo e comissão técnica não têm essa mesma visão, né? Mas acho que já andou melhorando bastante assim, em relação a isso, né? Porque o handball é muito interpretativo, né? Tem muitas coisas que o árbitro interpreta que às vezes ele sabe, às vezes ele não sabe, às vezes ele tem conhecimento. Às vezes é um lance muito ruim, né, muito difícil de interpretar e de tomar uma decisão, né? Então acho que é mais ou menos por aí, né? Tem essa parte de ser árbitro, né? É uma função que exige muito equilíbrio emocional, assim, e um espírito de desafio bem presente. Chegou uma pergunta aqui do Gabriel Vieira. Como que é apitar basquete e handebol até a nível nacional, sendo esportes com tantas especificidades diferentes? Ao mesmo tempo que eu fui árbitro, que eu fiz curso de handebol, eu fiz curso de basquete, né? Eu sempre joguei basquete, enfim, né? Mas o basquete também me deu algumas oportunidades bem interessantes. Apitei a nível estadual e nacional, né? No basquete. Fui tentando conciliar enquanto dava, enfim, né, enquanto as federações davam, e foi bem interessante. Né. É a mesma coisa, a questão de administrar conflitos, administrar situações, né, então tu ter a tua bagagem, a tua leitura, e principalmente tu ser aceito no jogo, né, ser o árbitro, ser aceito no jogo, que esse é o grande desafio hoje que a gente tem com as novas pessoas, né, de como tu vai ser aceito no jogo, das tuas decisões, da tua postura, dos teus acertos, dos teus erros, como é que tu faz, como é que tu te dirige com as pessoas, como tu se relaciona, né, com os árbitros, com os técnicos, com os jogadores, né, qual a tua postura fora, e hoje também a parte das redes sociais, né, ela influencia um pouco também nessa aceitação, né, que é importante dos árbitros. Uhum. Tem mais alguma aí, né? Senão eu vou tocando no roteiro aqui, né? Oi? Senão eu vou tocando no roteiro, mas tu pode perguntar também, não sei, tu que sabe. Não, como é que tu mantém a calma, então, o emocional nesses jogos? Tudo são vivências, né, gente, Ju? Porque já tem jogos de domingo de manhã, 8 horas, uma pessoa só. Como já pitei jogos de ginásio lotado, né? Agora mais recente fui a Pan-Americano, que é a exigência maior. Já pitei jogos televisionados por ESPN, Band, enfim. Então aquela carga emocional de estresse que tu é submetido, né? Então mais ou menos tu vai adquirindo isso durante as tuas vivências e os teus jogos, né? Então, quando o tempo vai passando, aquilo já não é novidade para ti. Então, tu já vai administrando de uma forma melhor, né? O meu recorde, assim, acho que de público foi a final do Campeonato Brasileiro de Basquete, lá em Mogi das Cruzes, né? Que tinha 7 mil pessoas no ginásio. Então, é bem interessante, Nossa. Todo mundo olhando e tal, e é bem legal, cara. Vou dizer, mas são tudo vivências. É difícil na primeira para acertar. É sempre um processo, né? E é bem interessante. O pessoal aqui tá até zoando que a tua calma é só como árbitro, né? Enfim, como jogador, que eu falei, vou carregar por muito tempo algumas situações que eu provoquei, ou enfim, né? E que eu falei, eu olho para trás hoje, cara, até onde valeu a pena isso? Pela vitória, pela tua moral, pela tua honra, proteger alguém, enfim, né? Essa é a pergunta que fica, mas enfim, agora já foi, né? E é difícil. Eu falei, pedir desculpa foi mal, é bem complicado, né? Sim, imagino. Tu vê que tá vendo uma renovação na arbitragem do Sul, ou tu acha que o Estado tá atrasado perante os outros? Tá tendo procura? O que eu te falo, Júlio, em matéria de árbitro, eu vou dizer até pelo basquete, né, e pelo handebol, que é a minha vivência maior, né, não tanto o futebol, porque o futebol já tem o aspecto econômico, que ele é muito vantajoso, né. Eu vejo assim que as pessoas hoje, para valer a pena pela incomodação, né, de apitar, porque é o famoso, tem que estar disposto a se perturbar, a se incomodar quando vai apitar. Não pensa que tu vai apitar lá que todo mundo vai te agradecer, que tu é bonito, que isso, aqui não. Vai ter conflito de ideia, vai ter conflito de decisões, vai ter conflito de compreensão de lances, né?
Então, é aquele negócio, até onde essas pessoas novas, ou quem quer ser árbitro, está disposto a se incomodar, né? Ou a se expor a isso. Até onde vale a pena? Por dinheiro, por conhecimento, por poder, né? Eu sou árbitro, então, enfim, vale a pena porque ali eu estou mandando, enfim. E a gente vê que hoje a arbitragem, para tu ser um árbitro, vou dizer assim, federado, que tem algum projeto, que tem alguma situação em vista, né? Tu tem que ter muito conhecimento de regra, muito conhecimento de perfil, muito conhecimento de gestão, até da tua própria carreira, né? Para tu ter algum tipo de sucesso, para tu não acumular muitos fracassos ou estresses, né? Porque se tu vai para uma partida e tu não te qualifica ou toma decisões erradas, só vai dizendo, o cara só me chama de ruim, ninguém me aceita, né? Eu só crio confusão no jogo, aquele treinador tá sempre pegando meu pé, o jogador não me respeita, enfim. Então tu tem que criar uma identidade, um perfil para que tu seja aceito no jogo. Por mais que tu erre ou acerte, a pessoa tem que te enxergar e dizer, não, o João, ele errou agora, mas eu sei que ele não vai errar de novo. Né? Mas não, o João errou agora, eu sei que ele vai errar de novo, então vou incomodar, vou, né, enfim, protestar, enfim. Então essa questão da renovação é bem complicada, porque eu vejo hoje, assim, das pessoas, né, hoje ainda a gente tem algumas projeções, né, até onde as pessoas estão afim, né, de se incomodar, de se perturbar no jogo. Apitar, né, não é que nem jogar, muito diferente. O jogar acaba o jogo, todo mundo se cumprimenta, né, Ju, minha melhor amiga, né, o João é meu amigo, né, e o árbitro não, a maioria das vezes tem alguém que vai reclamar, tem alguém que vai para cima, né, tem alguma exposição mais complicada, o treinador ou os próprios atletas, né, enfim. Então é aquela questão, até onde tem a capacidade de administrar esses estresses, né? Então, mais ou menos por aí, eu acho. E aí a renovação é complicada. Aí a questão, também tem a questão institucional, né? Federação, confederação, enfim. Mas hoje é uma situação bem complicada, assim, de tu ter uma projeção, assim, em relação às pessoas mais novas, né? Ou quem tem interesse de começar a arbitragem. E outra pergunta aí relacionada à arbitragem, então, e idade. Nas outras federações, os árbitros são mais velhos ou mais novos? Tu tem alguma noção, assim? Sim. O que acontece, né, Ju? Por que hoje tem muitas pessoas velhas apitando, né? Digo, velhas de idade, ou com carreira, ou com 20 anos, 25, 30. Lá no início, há 15 anos atrás, 20, essas pessoas apitavam com alguma projeção, se era nacional, internacional, ia para algumas competições, recompensa financeira também, que é muito importante, né? E hoje, eu vou dizer que essas pessoas mais velhas, elas têm, vamos dizer assim, o prazer, em algum momento de, não digo que é hobby, né, mas é um momento de que tu encontra o esporte como uma válvula de escape, às vezes até para a tua vida diária. Então, essa questão dos mais velhos, hoje que tem muitas pessoas mais antigas, ou taparelho com pessoas mais novas, né? Mas a gente está vendo uma dificuldade desses mais novos terem uma continuidade nessa projeção. Porque, só para tu ter uma ideia, para estar um jogo de Liga Nacional, hoje, tu ganha R$110. Se eu sair daqui, for até Blumenau, Maringá, e às vezes, muitas vezes é de carro, não tem passagem aérea, eu vou lá, vou apitar um jogo para ganhar R$110. E aí tu pensa assim, vou fazer 2.000 quilômetros de carro, gastando teu pneu, enfim. E antigamente a gente tinha essa ideia que legal, vou para Maringá, ganhar R$100, né? E apitar um jogo de Liga Nacional, ou vou a São Paulo de carro para um jogo de Liga Nacional. Né? E hoje isso já mais ou menos está automático, para mim, muitas pessoas me aceitam hoje no jogo, muito mais às vezes pela idade ou pela carreira, né? Porque pelos próprios acertos no jogo. Então a gente vê assim, Jô, que as pessoas mais novas hoje, se eu disser para alguém mais novo assim, tu tem que apitar um jogo da Liga, né? Eu vou dizer que é um dos lugares mais distantes, né? Maringá, vai até Maringá para ganhar R$100, vai de ônibus. Quantas horas de ônibus é para tu ganhar R$100? Né? Então eu vou ali na sinaleira, entrego um papelzinho numa empresa ali e ganho os meus R$100. Né? Então, eu digo, essa recompensa financeira, esse retorno, às vezes desestimula as pessoas mais novas a irem, né? Ou tentarem uma projeção maior. Né? E tem que gostar muito, né? Porque, nossa... E aquele negócio, né, Ju, o acreditar e o amor, a gente sempre se rala, né? Então, se tu acredita numa pessoa, é porque tu te submete. Então, se tu te submete, enfim, o que ela fizer, eu amo, né, eu amo a Ju. Então, se o que ela fizer, não, é o amor, enfim, o acreditar. É o que a maioria das pessoas que mantém o esporte hoje, né, é o acreditar, é o amor, porque elas se submetem a várias situações que às vezes não se submeteriam nem em casa ou no seu trabalho. Travou de novo um pouquinho, vamos esperar aí o João voltar. Melhorou? Melhorou, agora de novo. Vamos lá. Fala da tua experiência nacional, tu já apitou final da Liga Nacional? Nível nacional apito desde 2002, né?
apitei até 2018, mais ou menos, alguns campeonatos brasileiros, campeonatos Liga Nacional, jogos isolados, né? Eu tenho mais ou menos, nas minhas contas ali, 20 finais de campeonatos brasileiros de base e alguns adultos, né? Isso tudo é trabalho, né, gente? Não é questão de ser melhor ou pior, né? É uma linha de raciocínio, uma linha de estudo. Eu sempre estudei, sempre vi muitos jogos, tenho muitos jogos gravados em casa. Eu estudava muito as equipes, né, os lances. E, então, acho que isso foi uma coisa que contribuiu para mim muito, né, nessas atividades. E não optei final de Liga Nacional, enfim, boa oportunidade, ou diretor, enfim, né? Mas eu vejo que, claro que a gente sempre uma conquista de apitar final, enfim, é sempre interessante, né, que o teu trabalho tá tendo um reconhecimento, né? Mas, enfim, não me magoou, para mim não sou daqueles tem que ser o melhor, enfim, o melhor é o cara que apita final, porque quando a gente vê os bastidores da arbitragem, né, a gente tem em todos os esportes, né, sempre tem um lado político, né? Mas, enfim, eu só agradeço cada oportunidade até hoje. E a pressão é muito diferente de apitar esses jogos a nível nacional do que o nível estadual? Tu te sente mais pressionado? O que acontece? Eu acho que a nível nacional, né, as pessoas, quem chega no Campeonato Brasileiro já tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de observação sobre os teus atos, às vezes não te conhece. É aquela grande situação, quem é a Ju, quem é o João, né? O que ele vai fazer, o que ele vai apitar? Bom, vou experimentar, vou reclamar aqui e tal, assado. E aí acho que a pressão ela é meio parelha, porque querendo ou não, o handball, livro de regras, pergunta quantas pessoas hoje no estado sabem quantas regras tem no handball. Pouquíssimas vão saber, porque poucas pessoas têm acesso ou sabem ler a regra escrita, não aquela regra informal que tu ouve no ginásio, que tu viu algum árbitro falar, enfim. Então aquela pressão de reclamação, né, ela é muito, né, é meio relativa, assim, eu acho. Então acho que a pressão ela é parecida. A nível nacional, às vezes é um pouco maior, porque os caras já sabem mais ou menos onde te apertar, né, no teu emocional, né, alguma falha tua. O Matheus Arena aqui perguntou, final de PAN de clubes. O PAN de clubes foi uma situação bem interessante, né, porque eu e o Rudy, a gente fez curso para internacional em 2005, né, e, enfim, nós fomos aprovados em várias situações, né. E em 2017, enfim, né, depois quase ao apagar das luzes, a gente foi convocado por um PAN de clubes, né. Então é bem interessante, porque querendo ou não, tu tá fora do cenário, ou nunca teve no cenário internacional, e vão lá, põe 2 árbitros, lá na Argentina, né, 2 árbitros de língua portuguesa, eu não sei espanhol, né, o Rui também não sabia inglês, então fica mais ou menos como se fosse uma árvore ali, né. Mas a experiência foi interessante, foi bem legal, né. E aquele negócio, eles não nos conheciam, então como é que vai botar 2 pessoas que nunca apitaram a nível internacional, né, uma competição oficial da IHF, vai botar as pessoas a decidir o jogo, né, a competição, né. Mas foi bem legal, isso é sempre válido, essas situações. E o que tu nota nas características dos jogos das equipes que participaram do PAN, das outras equipes comparadas com a equipe brasileira, no caso? As equipes brasileiras hoje, a nível pan-americano, elas dominam, né? Tem uma consciência de jogo, né? Um trabalho, que é Pinheiros e Taubaté, que são disparados os melhores do país e do continente, né? Então não tinha muito, eles ganharam assim naquela época e ainda ganham até hoje com uma certa folga, né? Mas depois ali das Olimpíadas, né, Ju, até tu deve também ter essa mesma visão, né? O investimento no esporte caiu muito, né? A confederação se desorganizou muito, né? Enfim, tá muito espaçado as coisas. Então hoje, de repente, a Argentina até vai chegar um pouco mais perto, né? Mas a nível de jogo, assim, o Brasil ainda é disparado melhor do continente. Com certeza. Aqui chegou uma pergunta, deixa eu ver. O Sérgio falou, já tinha estreado em Montevidéu na minha despedida. E olha, que foi no beach lá, eu e o Sérgio, em 2001, acho que foi um beach lá em Montevidéu, né? E aí eu, o Sérgio, árbitro lá, Deus, foi aqui, ó. Foi tudo são vivências, né, que a gente carrega pro resto da vida. Pintamos lá uma semifinal, Argentina e Uruguai de beach. Né? Foi bem interessante. O professor Sérgio sempre elegante. Melhor que fica são as histórias, né? Não adianta. É o que eu digo, às vezes a gente olha para trás, né, que eu te falei, Ju, às vezes de tantas situações tu já me viu, eu nervoso, enfim, né, até o que valeu a pena de tudo isso, né, e é mais ou menos que eu tento passar pro pessoal, assim. Vamos lá. O que muda
muda de tu ser, nos testes, de tu ser um árbitro federado para te ser um árbitro da Confederação Brasileira, então? O que acontece? Tu tem que ser indicado, né, para o curso nacional, tem que ter uma certa vivência aqui na Federação Gaúcha, né? E aí, na época, eu já tinha 3 anos, né? Fiz curso em 98, em 2002 eu fui indicado para fazer curso nacional, né? Numa competição nacional no Paraná. Antes disso, eu já tinha disputado o estadual adulto masculino, final de adulto masculino já, né? Então, mais ou menos me sentia preparado para isso. E aí, fui designado junto com o professor Rodinei, lá de Pelotas, a fazer uma dupla e tal, passamos no curso, né, e nos qualificamos, né, para competições nacionais, né, que aí que tu te credencia ser um árbitro nacional, apitar competições nacionais, né, e foi bem legal também, foi bem interessante. Como que é ser o árbitro mais bonito do Rio Grande do Sul? Aí acho que aí tem que melhorar, ir no oftalmologista aí que ele falou, né, não sei quem foi. Né? Não, quem mandou a pergunta aí na aula é a Tani. Ela te mandou um beijão, ela disse que depois ela vai assistir, mas ela que mandou a pergunta. Como é que é ser o árbitro mais bonito, né, do Rio Grande do Sul? Um abraço, obrigado pelo carinho aí, muito bom. Ó, chegou aí o Caporal na live, o grande homenageado pelo Pato, que nem disse o Paim. Aqui uma pergunta do Arena. E a torcida geral do Santa? Foi a torcida que mais colocou na pressão na dupla Pato e Rude? Muito interessante essa do Matheus, um abraço para o professor aí. Né? Foi bem interessante porque eu te falei, Ju, a gente cria uma certa rotina, certas vivências, né? Muitos domingos de manhã, sábado de manhã, apitei jogos na ginástica, no Santa, na FENAC, né? Relacionamentos, viu o Matheus jogando mirim, né? E hoje ele é um professor, né? Um técnico consagrado a nível nacional, né? Então isso é muito interessante, muito legal a gente ver essa evolução, né? E essa trajetória também dele. E essa torcida do Santa era bem legal porque eu tinha um carinho muito grande, né? E tinha algumas pessoas, algumas mães, né? Algumas pessoas que tinha uma relação bem legal, assim. Me xingava, mas ao mesmo tempo, né? Tinha uma parte bem interessante de simpatia, né? Pela torcida. Mas foram épocas bem legais, bem interessantes. Ah, legal. E tu já enfrentou alguma briga sendo árbitro com algum atleta? O que acontece, né, Ju? No momento que, como árbitro, se tu não marca a tua posição, né? Ou se tu, por exemplo, a Ju tá me xingando e eu vou deixando. Me faço de morto, não falo nada, não respondo, não olho. O que a Ju vai fazer? Ela quer me desestabilizar, quer me tirar da minha posição de calma, né, e confrontar com ela, uma explicação, enfim, tu tá chamando a minha atenção. Né? Então o que acontece? Nesse momento o árbitro, através da sua vivência, ele tem que selecionar, tem que peneirar até onde vale a pena responder, até onde vale a pena se dirigir ao atleta, tem que ter certas posturas, tem que ter certos métodos para conseguir, né, adquirir a confiança do atleta. E o que acontece? Às vezes, geralmente, quem é final de campeonato, semifinal, né, jogos com rivalidade, às vezes o árbitro ele vai ser sempre, não digo sempre o culpado, mas dependendo de alguma atitude que ele toma durante o jogo, como ele é visto, a cultura das pessoas como vem esse árbitro, pode ocasionar alguns conflitos, né? De acabou o jogo, os caras vão para cima do árbitro, né? Vão para agredir, vão para bater, xingar, enfim. Porque é uma cultura nacional, gente. Tem no futebol, tem no vôlei, tem no basquete. Imagina no handebol ali, que é um esporte de contato, que é um esporte rápido, né? Enfim, mas até hoje que eu me lembro, assim, como árbitro, não. Como jogador, já tive caminhando em cima do fio, assim, mas, enfim, torna a repetir até onde valeu a pena, né? Tô lendo os comentários aqui, a Tainá, o juiz que mais me dava medo quando comecei. Que é isso, Tainá, tá de boa. Wander Menezes, nunca brigou comigo. Deixa eu ver o resto aqui. Quantas vezes ele gritava, não sai, Lu, pra Luana Minato não subir a defesa. Deixa eu ver. Lendo aqui. Nunca tomei amarelo do João, já do Cid vários, o Gabriel. Cid também, ultimamente foi minha dupla a nível nacional, né, que teve um problema bem complicado a nível de confederação com a arbitragem, né, então, mais ou menos, ano passado a gente não conseguiu atuar, mas é uma grande pessoa também, conheci lá na CM, né, há muito tempo atrás, e algumas histórias também bem legais, bem interessantes.
pergunta da Ana Balda, eu acho que é: o que mais te marcou até aqui na tua trajetória como técnico de handebol? Vou dizer que foi um jogo, foi bem interessante. Claro que a gente selecionar só uma situação é bem complicado, né? Uma sacanagem com todas as pessoas que a gente convive, né? Porque eu muito fiz de coração, né? Como técnico, principalmente, né? Sem retorno financeiro algum. E às vezes isso não é o mais importante, às vezes o mais importante é a pessoa te respeitar, né? Mesmo não tendo uma convivência muito frequente. Mas uma situação que me marcou muito foi uma final de municipal, né? Claro que cada um dentro da sua realidade, né? Que é bem interessante. Eu era técnico do Inter e dirigi uma equipe juvenil, né? E aquele dia que tu acha que vai dar tudo errado e dá tudo certo, né? A gente conseguiu ganhar uma grande equipe, que era a equipe da Ubra, do Ricardo, né? Como equipe juvenil, enfim. Toda a história do jogo foi muito interessante. Para mim, aquilo me marca até hoje, que é a questão de acreditar, né? E isso depois veio em 2017, na final do estadual, né? Também. Quando a gente chegou na final, assim, meio que desacreditado, pensando que ia ser a alegria do adversário, e o Caporal até falava no vestiário, cara, tem que acreditar e tal, e eu agradeço ele até hoje de ter feito a gente acreditar na gente mesmo, independente de potencial, de capacidade, enfim, acredita, se não der, não deu, mas se der, né, e foi o que aconteceu, são histórias interessantes, assim, além de outras que eu vi de outros clubes, de outras pessoas também, que é bem interessante, mas para mim me marcou essas duas. Como técnico, me marcou essa situação no Inter lá, foi bem, bem legal. E como é que tu te enxerga como técnico? O que eu vou dizer? Eu sempre relutei quis algumas equipes, né, como auxiliar técnico, uma outra visão, né? Mas que eu te falei, né, João, é difícil. Quem quer dirigir? Quem quer ajudar, né? Quem quer dar treino para alguém? Quem quer ser árbitro, né? É se expor ao conflito, administrar situações, gerir situações, né? E muitas das pessoas às vezes querem só jogar, só querem ali ver o jogo, né, ir embora para casa e não se preocupar com mais nada, né? Não quero me incomodar com o jogo, não quero me incomodar com a Ju, não quero me incomodar com o João, né, enfim. Então essas coisas são bem, bem, bem complicadas e, querendo ou não, tu acumula, né, muitas situações em relação a isso. O que é dirigir uma equipe? O que é ser técnico de uma equipe? Né? É saber a escalação, né, a tática, como tu vai te comportar, né? E às vezes na hora do jogo eu me vejo muito, não digo muito nervoso. Agora no final já estava com o acúmulo de muitas equipes, a gente vê, João, está na hora de tu dar uma segurada, né? Tu está criando muito mais inimizade do que dirigindo equipes, né? Então é a hora de dar uma parada, pensar. Eu faço uma pós-graduação de técnico esportivo na URGS, né? Tá para finalizar agora esse ano. E a gente vê que técnico é uma coisa muito maior do que a gente pensa, né? Então não é só dar escalação para o time, não é só dar treino, não é só saber marcar 6-0, 5-1, né? E jogar campeonatos, torneios de um fim de semana ou dois e achar que é o melhor. Não. Técnico é uma coisa muito mais adiante do que isso. E precisa de comissão técnica, precisa de auxiliar, precisa de preparador de goleiro, precisa de nutricionista, precisa de fisioterapeuta, precisa de vários profissionais para tu te tornar ou facilitar o teu trabalho, né, na quadra, né? Então, o ser técnico, pergunto para muita gente, não é só dar uniforme, não é só separar os times, é muito mais do que isso. Então, adquirir o respeito perante os atletas, perante os colegas técnicos, né, perante as instituições, como a federação, e aos árbitros também. Chegou uma pergunta aqui parecida com uma que a gente já tinha no roteiro. Se tu pudesse escolher, então, entre jogar, apitar ou ser técnico, qual que tu escolheria e por quê? Agora o João travou aqui de novo. Tu também travou aí. Voltou agora, voltou. Pode repetir, Ju? Desculpa. Se tu tivesse que escolher entre ser árbitro, ser técnico ou ser jogador, qual que tu escolheria e por quê? Hoje só uma função. Sim, não, seria árbitro. A árbitro também é uma situação bem interessante, assim. Apesar de ser um pouco egoísta nessa situação, né? Porque o árbitro, ele cuida dele só, né? E tenta dirigir, né, a partida, enfim, estudar, se preparar, né? O técnico, ele já tem que teria que ter um aporte, que eu falei antes, teria que ter uma comissão técnica, né, para dar tudo certo. Hoje, técnico, principalmente a nível de Brasil, são todos amadores, muito tem outras funções, outras profissões, né? É difícil só ser técnico de handebol, né? Então, hoje, nesse panorama atual, né, seria ser árbitro. Jogador gosta de jogar, enfim, mas acho que foi uma experiência válida também. Que pergunta do professor André Furtado. Na opinião do João, qual foi a maior rivalidade entre clubes no estado e qual é hoje masculino e feminino?
Dependeria da categoria, né? Dependeria do naipe também, né? Enfim, tem várias rivalidades que eu vejo, assim, né? Vi nesses anos aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, às vezes é complicado taxar uma ou duas. Tinha Santa Ginástica, tinha a DC Santa Maria, né? No adulto masculino, né? Adulto feminino teve Sapiranga e Santa também, Sapiranga e Ginástica, né? Então, são várias rivalidades, assim, né? E hoje, eu digo, rivalidade é sempre complicado, porque ali, depende de como as pessoas, como os técnicos, como os clubes administram, o que é ser rival, né? Rival não é ser inimigo, né? Não é menosprezar o outro, né? Não é diminuir a conquista do outro, e sim respeitar da maneira esportiva, né? Que às vezes, hoje, acho que falta um pouco para algumas pessoas, algumas instituições, mas enfim, é do esporte, né? E não é só nós também que temos isso, né? Muitas pessoas também podem ter. Sim, caiu tudo. Pergunta aqui do professor professor Matheus Arena. O que te marcou mais, apitar finais de brasileiros, PAN de clubes ou ser campeão adulto? Vou dizer que emocionalmente, né? Emocionalmente foi ganhar o estadual como atleta, né? Ainda mais com 40 anos, né? Então não é joguei quase o jogo inteiro, né? Mas é como eu te falei, né? Foi só o jogo, né? É a construção de como que eu cheguei em 2017 para jogar uma final de estadual, né? Então, conta pra nós como é que foi esse jogo ali, então. Da final do estadual? Isso. Não, em princípio, né, eu jogo pela URGS e tal, o campeonato estadual hoje beira entre 6 e 8 times, adulto masculino, né? E esse campeonato foi bem interessante, que a gente já tinha uma bagagem, já tinha jogado uma final em 2015, né? 2016 não fomos tão bem, 2017 a gente conseguiu chegar na final de novo, né? E esse jogo foi bem interessante, que era contra o clube do Recreio da Juventude, né? Era um clube que estava 40 partidas, acho, sem perder no estado. Um clube muito bom, um clube muito tradicional, muito bem administrado e gerido pelos seus dirigentes, pelo seu técnico, pelos seus atletas, né? E aquele negócio são coisas do jogo ali, enfim, foi um jogo bastante movimentado, né, para os árbitros, para os técnicos, né, para os atletas. E acho que foi uma situação bem interessante, bem legal, que o esporte nos proporciona, né, que é a não previsibilidade. Então, às vezes parece que vai ser e não é, e foi muito legal. Foi um jogo bem emocionante, a gente estava perdendo de 6, 7 gols, né, resumindo, assim, e a gente conseguiu ganhar na prorrogação o jogo. E uma equipe muito forte, muito qualificada, né, muito bem preparada para isso. Deu uma travadinha, deu novo. Melhorou? Melhorou? Sim, agora voltamos. Isso. Então, sempre quando a gente tem uma conquista, assim, né, perante um trabalho, né, muito qualificado, a gente fica muito orgulhoso, mas aquele negócio também valorizar o time que perdeu, né, porque valorizou a conquista de quem ganhou, né, não existe o campeão único, né, sempre vai ganhar de alguém, né, então, claro, né, tinha quase 25 quilos a menos do que hoje, então a gente poderia ter uma capacidade física maior do que agora, né. E aí, com o tempo, a gente foi com a vivência, com várias trocas, né? Eu fiz muitos cursos de técnico, né? Muitos cursos de arbitragem, muita vivência, muitos campeonatos, né? Então, às vezes, eu vou dizer que a minha aprendizagem maior foi observando do que a própria prática, né? Então, isso mais ou menos vai te dando alguns atalhos na hora de jogar, né? Enfim, como eu fui atleta nível estadual só, né? Jogar, de treinar, né? Então, é bem interessante. Então, a questão, até da questão que eu falei no início da live, né? De postura, de referência, enfim, né? Vou dizer que eu não sou uma pessoa a ser seguida, assim, né? E eu acho que, como eu falei, seria importante eu, na época, ter uma orientação ou um acompanhamento psicológico, se não psiquiátrico, né? Porque eu vi que eu era muito diferencial, assim, na relação de como administrar a minha parte psicológica no jogo, né? E isso eu fui aprendendo na marra, com muita confusão, com muito atrito, né? Que não é o desejável, né? Mas, enfim, acho que se tivesse alguma pessoa nessa especialidade, disse assim, João, não precisa jogar, não precisa brigar, enfim, né? De se estressar com árbitro, estressar com torcida, estressar, enfim. Mas, enfim, é que eu falei, o desculpa foi mal, a cadeia tá cheia, né? Então, temos que tocar em frente. Ó, o Sérgio tá falando, como atleta me deixou a metade dos cabelos brancos. Já é o nosso diretor técnico aí, foi a pessoa que, querendo ou não, a gente sempre depende de alguém no esporte, né? Alguém que acredite em ti, te dê a oportunidade para fazer as coisas. Né? Então eu só tive essa carreira de árbitro porque alguém me deu essa oportunidade, né? Porque se a pessoa pode apitar, pode ser o melhor árbitro do mundo, a melhor pessoa, mas se alguém não te der
essa oportunidade de ter um jogo, de ter uma carreira, né? Então o professor Sérgio, o professor Iradio aí foram pessoas bem importantes nesses procedimentos, nesses processos de oportunizar, né, chances. Caporal aí tá falando que tu era 1001 utilidades e o Paim falou que tu envelheceu a comissão técnica em 30 anos até chegar em 2017. Complicado. Adoro o carinho dos meus colegas aí, dos profissionais, né? Super tranquilo, né? Assumir a bronca, né? Mas tinha alguma coisa de positivo ali às vezes pra dar, né? Não, que eu lembro que tu jogava muito mesmo, tá louco. Massa demais. Que aprender mais ou menos observando. Qual seria a tua seleção do estado atualmente? Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas... Eu até vi, depende da categoria, adulto masculino, adulto feminino, né? Enfim, é bem complicado, né? E a gente fala, quando fala em seleção, sempre a gente vai causar uma injustiça, né? Porque, infelizmente, o nosso molde no Rio Grande do Sul, o estadual é 2 fins de semana. Então, por questão financeira, questão logística, distância, enfim... Então, às vezes é difícil, eu acho seria uma covardia por minha parte, né, selecionar pessoas. Tem muita gente boa, tem muita gente de destaque, né, no handebol gaúcho, em todas as categorias, né, que eu participo, então acho que é meio sacanagem fazer seleção, assim, não gosto muito de seleção. Odeio excluir as pessoas, né, sempre gosto de escolher todo mundo, dói o coração, né. Depois vão ter que cobrar ainda, né. É difícil, entendeu? Eu digo, de coração mesmo, é complicado selecionar as pessoas. Tem chances de te ver na quadra ainda como atleta? Só se for Master, mas Master também não. Como atleta, em princípio, já não. Bem complicado assim mesmo, não dá. Nem pra brincar, sim? 43 anos já, né? Tem que ter muito cuidado, os grupos de risco chegando aí, nas cardiopatias, enfim, então tem que ter muito cuidado aí, né? Enfim, acho que jogar não. Hoje já não me vejo mais jogando, né? Porque são momentos, são fases da vida, né? Legal, com objetivos, né? Sempre fui muito competitivo, sempre quis ganhar, mesmo às vezes tendo menos infraestrutura ou menos capacidade. Então, e acho que a ideia do Master até é legal, mas enfim, ainda não estou com visão para isso, com foco para isso. Pergunta aqui do Denilson. Como técnico, qual a forma de atacar e de defender a tua equipe dependente das características individuais das tuas atletas? Como assim, a forma de atacar e defender? Qual a forma de atacar e defender a tua equipe independente das características individuais do teu atleta? Como técnico, eu sempre propus se basear em jogadas, né, algumas movimentações básicas, né, eu sempre falo, para tu poder jogar uma partida de handebol, tem que ter jogadas, tem que ter pré-combinações, né, e tem que treinar isso, não adianta só ver um vídeo, vou fazer essa jogada e lá na hora do jogo vamos fazer, né. Eu sou um cara que sempre cobrava muito, né, fui muito exigente, então o famoso se juntar para jogar para mim foi sempre complicado, né. Tem que ter treino, tem que ter prática, tem que ter obediência, disciplina, né? Então essa questão do ataque eu sempre pensei em atacar de forma organizada, de uma forma mais cadenciada. E a partir da defesa, sempre nunca fui muito de defesas avançadas, sempre fui de defesa mais baixas, né? Porque até nível de Rio Grande do Sul não se tinha muitos armadores que chutassem bola de muito longe, né? De longa distância, né? Então, em princípio, são coisas complexas, né? Claro, se a gente for explicar aqui, leva 2 horas. Aqui uma pergunta sobre, então, arbitragem também. Nos jogos amadores do estado, as novas regras são aplicadas a todos os atletas ou para algum atleta que ainda não sabe, tem uma tolerância? Vocês dão uma aliviada aí? Como é que é definido isso? Claro que o esporte em si, né? O handebol, como qualquer outro esporte, né? Existe uma formalidade que é a regra. A regra é para todo mundo, para todas as categorias, né? A gente vai em todos os cursos e atualizações, o pensamento é o mesmo. A regra não é só para um determinado público, não é para determinado jogo, é para ser cumprida à risca em todos os momentos. Mas, com certeza, existem situações, né, que a leitura, às vezes, ela pode ser um pouco diferente. Porque é diferente um árbitro, às vezes, apitar um campeonato que tem 10 jogos no dia e um campeonato que tem 1 jogo no dia. Então, aquele campeonato, principalmente os amadores, que tem 5, 6, 7, 10 jogos, apita 3, 4 jogos da mesma pessoa, então aquele feedback daquele último jogo está sempre batendo ali, enfim, botar de novo, até a mesma situação, enfim.
Então essa coisa de apitar diferente, óbvio, ela existe a nível de categorias, mas é uma coisa assim de bom senso do árbitro, bom senso dos atletas, enfim, depende da competição, depende do nível, né? Então, como eu te falei, é diferente apitar um jogo isolado do que um torneio que tu apita 5, 6 partidas, às vezes, da mesma equipe no mesmo dia ou no mesmo fim de semana. O Baldo tá falando aqui que a jogada básica era matar o de fica, Baldo, vai, Baldo. É de acordo com as pessoas entendem, né? Mas tranquilo, a Baldo, grande potencial aí, agora tá na Fevalha aí, show de bola. Desejo sucesso para ela com o professor Roberto aí. Ah, que legal. Tu tá treinando alguma equipe atualmente? Não, atualmente só tô treinando a cabeça para ficar em casa, né? No princípio eu me cansei, né? E só tô na parte da arbitragem mesmo, acho que nesse momento é onde acho que eu vou ajudar mais, né? E vou me ajudar mais também, é o que eu estou mais capacitado hoje, que eu me enxergo nisso. É que veio um convite aqui, né? João, tu tem disponibilidade de ser técnico de uma equipe masculina? Hoje dependeria muito da logística, né, dos objetivos, enfim, eu tô morando em Esteio, né, então tudo é gasto, né, tudo é gasto, nem digo de dinheiro, mas gasto de tempo, né, e ano passado isso foi bem complicado, né, então, naquele negócio, às vezes a gente tem que ter algumas prioridades na vida. O pessoal aqui quer que tu jogue o Master, João, eu apoio essa campanha aí. Vamos ver aí, de repente seja um projeto a longo prazo aí, mas acho que apitando eu estou ajudando melhor. Bom, a gente já deu aí 55 minutos de live, logo vai cortar, então eu quero te agradecer desde já, eu acho que foi um bate-papo super tranquilo, super fluido aí, a gente deu bastante risada, bastante história, bastante regra, bastante coisa, né? Então, se tu quiser deixar algum recado aí pro pessoal, mas desde já eu te agradeço, assim, ó, imensamente. Não, João, eu queria te parabenizar pelo projeto, né, pelo espaço para a gente falar, que eu te falei, tá dando oportunidade para as pessoas aqui do Rio Grande do Sul conversarem, a gente conhecer as pessoas também, né, às vezes é uma coisa na quadra, tá ali concentrado, o técnico, o jogador, né, e outra coisa é a gente tá aqui conversando, tu tá dando essa oportunidade, esse espaço, tu também deixa a pessoa bem à vontade, né, e é interessante a gente conhecer o outro lado das pessoas, né, não só o lado da quadra, né. Eu, como árbitro, conheci muita gente só dentro da quadra, não fora da quadra. Às vezes a gente não tem a real noção e dimensão de como são as pessoas, né? E, de novo, né, às vezes tem que olhar para trás e ver o que valeu a pena. Quantas amizades, quantas histórias, né? Quantas situações, quantos jogos, né? Os jogos de um gol, né? Prorrogações, enfim. O que te deu prazer, o que te deu alegria, o que te deu tristeza, o que tu aprendeu. Errou uma vez, errou de novo, as mesmas coisas, né? Então, às vezes, é esse que fica o saldo, né? Porque a gente está vendo hoje, até pelo panorama que a gente está vivendo socialmente, né? De isolamento, né? Então, a gente faz a pensar várias coisas, né? Até onde vale a pena burlar para ser campeão, enganar alguém para ser campeão, brigar com alguém para ser campeão, ou ganhar, enfim, né? Isso, às vezes, a gente é uma parte que a gente tem que refletir bastante sobre isso. A Luana Minato aqui tá mandando um abraço para ti. Grande seleção. O Denilson está perguntando aqui, como você vê o grupo das equipes não federadas? Eu acho que é um projeto bem interessante, bem legal, né? Mas acho que precisa amadurecer um pouco melhor a ideia, tem que ter uma estrutura organizacional ainda mais pré-definida. Mas aquele negócio hoje é melhor do que não ter nada, né? São pessoas que se movimentam, são pessoas que no estado estão bem organizadas, campeonatos bem legais, bem atrativos, né? Então, acho que tem que manter a ideia, é sempre bom quando a gente faz o que gosta, né? As pessoas, né, se sentem bem. O resto é o famoso, tá se sentindo bem, né? Toca a ficha, né? Não tá prejudicando alguém também. Bola pra frente. Estão pedindo aí um abraço pro Boi de Araguari. Isso aí é o Pedrão, o goleiro lá da URGS, né? Então é um cara bem legal lá e ele... É a sacanagem dele, né? Que eles não poderiam passar aqui, né? E não deixar uma piada. Olha aí, uma piada para mim, caiu de novo. O Boi passou aqui. Então tá, João, vou finalizar a live aí. Muito obrigada de novo. Amanhã a gente tem live com o Capi, de novo, falando sobre arbitragem, jogos, experiências. Vai estar bem legal também. Espero que vocês acompanhem. Te agradeço imensamente de novo e vamos nos falando também, né? Isso aí, Ju. Valeu. Parabéns mesmo. E agradeço todo mundo que veio aí. Todo mundo que veio, né? E assistiu, bem legal. Carinho. Sempre
Fica no coração. Bastante gente Valeu, assistindo. Eu também não te conhecia fora das quadras, e quando eu cheguei para ti, falei, oi, professora, é a Juliana, e tu, Juliana? Eu falei, como assim? Que formalidade é essa? Pois é, né? A gente só se conhece dentro de quadra. Acho que tu me conhece jogando desde 2002, 2003 aí, então é uma só da quadra, né? É o que eu te falei, né? Tu tá oportunizando de ver, às vezes, as pessoas numa conversa informal, né? Então, e aí cada um, claro, tira a sua conclusão, né? De como se vale a pena se relacionar com a pessoa ou não, né? Mas legal. Parabéns, Ju. Mas nunca fui expulsa pelo Pato, não, ao contrário de muita gente que falou que já foi mandada pra rua aí, ó. Então fica a dica, pessoal. Quero prova documental disso aí. Então tá, pessoal. Até mais, até amanhã. Boa noite pra todo mundo. Valeu, Pato, de novo.